Em uma agenda nesta quarta-feira, o presidente Lula voltou a rebater críticas sobre gastos do governo. Repórter André Anelli com as últimas informações. O que diz o presidente, hein, André? Bem-vindo e bom trabalho. Obrigado, Thiago. Muito boa noite para você, boa noite a todos ligados aqui no Jornal Jovem Pan. O presidente da República voltou a reclamar das críticas que ele recebe a respeito do controle das contas públicas e afirmou que não pode considerar como gastos os investimentos em áreas como educação, saúde e inclusão social. O presidente se manifestou durante a cerimônia de encerramento da 5ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Na ocasião, o governo federal anunciou, por exemplo, a criação do Sistema Nacional de Cadastro da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Essa é uma das iniciativas que se unem ao Plano Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que tem cerca de 10 ações com valor estimado de 6 bilhões e meio de reais. Segundo o presidente da República, os recursos aplicados devem ser tratados como investimentos. Eu brigo todo santo dia no governo, todo santo dia, porque toda vez que a gente vai discutir um assunto qualquer, sempre aparece um artigo no jornal, sempre aparece um artigo na revista, sempre aparece um comentarista na televisão para dizer, não, vai gastar muito, vai gastar muito, vai gastar com educação, vai gastar com saúde, vai gastar com transporte, vai gastar com reforma agrária, vai gastar com pessoa com deficiência. O presidente da República ainda afirmou que o país tem uma dívida social impagável e citou exemplos como os atrasos na alfabetização, na reforma agrária e no reajuste do valor da merenda escolar. Essas declarações, a gente relembra que elas surgem em um momento, em um contexto de pressão do mercado financeiro para que o governo corte gastos ao invés de focar no aumento da arrecadação. A equipe econômica tem relatado ao presidente que o aumento da carga tributária é insustentável e que existe espaço para o corte de gastos, como anunciado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na casa dos 25 bilhões de reais. A medida também faz parte de uma tentativa do governo de evitar mais uma escalada do dólar frente ao real, que chegou a ser cotado a mais de R$ 5,60. Thiago. Então, declarações do presidente Lula, mais uma vez a questão econômica. Bom trabalho para você, André. Você ainda volta no Jornal Jovem Pan. Bom, Dora Kramer, se ele diz que briga com o governo ou com a própria equipe econômica todos os dias, ele está passando um recibo de que discorda das ações do ministro Fernando Haddad. Isso publicamente, para ele, é bom, para o mercado é ruim? Olha, é um recibo de palanque, né? Porque, primeiro, que o presidente da República, o governante não tem que brigar. O governante tem que liderar os processos, conduzir as coisas da melhor maneira com base nos dados da realidade. É isso que o governante tem que fazer. E o presidente também não fala a verdade, ou melhor, ele sabe, ele maquia a realidade quando ele fala. Me pressionam os artigos para cortar na saúde, na educação. Ninguém está falando nisso, do transporte. É claro que ninguém está falando isso. O que está se falando é corte de excesso, é corte de desperdício, é corte de exagero. E o presidente sabe bem disso. Mas ele fala uma linguagem do palanque, enquanto a equipe econômica está encaminhando a questão do corte de gastos. São suficientes? São corretos? Não sei ainda, mas que o governo entrou, a equipe econômica entrou no caminho do corte, reconheceu que não é possível, esgotou a história da arrecadação, isso é uma realidade. Por isso que o presidente corre é de ficar nessa repetição, que nada tem a ver com a realidade, e daqui a pouco ninguém está ligando mais para o que ele diz.